Olá, meu irmão e minha irmã, sejam todos muito bem-vindos à nossa EBD de fevereiro com o tema Perseverança em meio a dificuldades. É um privilégio estar aqui com vocês hoje e eu estou muito feliz de poder dividir e compartilhar com vocês a palavra de Deus para nos orientar. E o tema Perseverando em meio às dificuldades veio justamente por conta desse ano que se inicia, um ano em que temos ainda muitos desafios, muitos projetos para que possamos vencer, né? E precisamos entender como é que a gente vai perseverar no meio de tantas incertezas, de tantas dúvidas, né? Como tomar as decisões corretas, como avançar em meio às adversidades. Eu quero aqui tentar te ajudar para que você possa ter o maior número de ferramentas possível nas mãos, através da palavra de Deus, para que você possa vencer e ter a sua vitória em Cristo Jesus, tá bom? Nessa aula 1 nós vamos falar sobre perseverança em meio à dúvida, ou perseverando em meio à dúvida. E para tanto nós vamos nos debruçar no livro de Tiago. Eu quero te incentivar a cada aula você ter papel e caneta para que você possa anotar aquilo que vamos falar para você, aquilo que vamos apresentar para você, aquilo que vamos trazer para você. Por quê? Você retém somente 10% daquilo que é dito. Somente 10% daquilo que é falado é guardado no teu coração. Então eu gostaria de incentivar você a anotar. Tenha sempre marcadores de texto nas tuas mãos para você poder marcar. Grifa, né? Pega um lápis, pega uma lapiseira, grifa. Toda vez que Deus falar com você, você está no culto, anota. Você está na EBD, anota. Faça isso para que você possa ter a totalidade de tudo aquilo que Deus tem falado, escrito, anotado. Se você for confiar na tua mente, ela não vai te ajudar, né? E a palavra de Deus diz: traz à memória aquilo que te traz esperança. Então, todas as vezes que você anota, todas as vezes que você escreve algo, você consegue, naquele momento de dificuldade, naquele momento de dúvida, você trazer à memória aquilo que te traz esperança. Essa aqui é a minha primeira Bíblia, foi a primeira Bíblia, né? Eu ganhei essa Bíblia, e essa Bíblia, já na contracapa, olha aqui como é que ela é, ó. Né? Aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque a gente grifa, a gente estuda a Bíblia dessa forma. Uma boa Bíblia é uma Bíblia que tem anotações, né? Uma boa Bíblia é uma Bíblia que você tem os seus papeizinhos dentro dela com aquilo que Deus já falou ao seu coração. Então eu aprendi desde cedo que uma boa Bíblia é uma Bíblia em que você anota nela, para que você possa depois recordar, trazer à memória aquilo que te traz esperança nos dias de dificuldade. Então pega papel e caneta para você poder anotar, para você poder, aquilo que Deus falar com você hoje nessa aula, nas outras aulas que tivemos, semana passada tivemos uma aula maravilhosa, são 4, 5 aulas que o Tiago Cardoso trouxe. Se você não assistiu, assista, maravilhoso a aula dele, tá? Espero que você goste desse conteúdo que nós preparamos para você e que você possa assistir as próximas aulas também, tá bom? Então, eu acredito que nessa introdução você já pegou a sua Bíblia, já esteja aberta, seu aplicativo já esteja aberto, você já esteja com papel e caneta. Então vamos ler a palavra de Deus. Está em Tiago, capítulo 1. Nós vamos ver do verso de número 1 até o verso de número 8, tá bom? Nós vamos falar hoje perseverando em meio à dúvida, tudo bem? Então vamos lá. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde, né? Essa saudação de Tiago, no original grego, que é Cairo, significa
Que Deus te faça prosperar, original grego. Viva, alegre-se, ou seja, alegre-se hoje, meu irmão, no dia que Deus fez para você. Tem alegria. Olha para quem está do teu lado, se você está acompanhado. Se você não tiver acompanhado, fala para você mesmo. Hoje Deus fez um dia em que eu vou me alegrar. Já profetiza sobre o teu dia. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, vamos continuar. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em alguma coisa. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para a outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Verso de número 8. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Uma introdução antes da gente abordar o tema principal, que é relacionado à dúvida, é de que o livro de Tiago ele é considerado o livro de provérbios do Novo Testamento, por ter sido escrito no estilo moralista conciso, ou seja, profetão, já falava ali na lata, se é que eu posso usar esse termo. Ele era muito claro, objetivo, direto, né? Um profeta tem essas características. Então, quando Davi pecou em adultério contra Batseba, o profeta Natan veio direto na direção dele, foi conciso, tá bom? Ele foi direto ao ponto, sem enrolação, sem conversinha, já falou para Davi o que ele tinha que fazer. Então, a característica de Tiago é a mesma, é semelhante. Você vai ver isso durante todo o livro. Ele é muito claro, tá bom? Tiago estava profundamente influenciado pelo Antigo Testamento, pelo Sermão do Monte, tá bom? Ele tem essa característica de ter uma literatura de sabedoria, ok? Tudo que você vai ler, você vai comparar muito Tiago com Provérbios, como eu falei agora há pouco, ok? Mas a pregação inflamada contra a iniquidade e a injustiça social lhe conferem o título de Amós do Novo Testamento. Ou seja, ele tem uma característica profética. Ele é um profeta por trazer correção e exortação, e ele tem essa voz que traz destino, direção para os judeus, tá bom? Acredita-se que Tiago seja um dos livros mais antigos, ele foi o livro, o início, né? Tem alguns acontecimentos que ocorreram em Atos dos Apóstolos que não foi mencionado no livro de Tiago. Então acredita-se que ele é um dos livros mais antigos, tá bom? Provavelmente logo depois, bem no início ali da transição dos evangelhos para o livro de Atos, logo no comecinho, por exemplo, existem referências de Atos, capítulo 15, por exemplo, né? 23, em que você vê que Tiago ele já tinha uma referência. Antes disso, não há menção alguma. Então, Tiago é considerado um livro antigo, tá bom? Nesse sentido. É o mais antigo, foi escrito por volta de 46 a 49, tá? Não há qualquer menção dos cristãos gentios ou do seu relacionamento com os judeus gentios, como seria esperado numa epístola escrita mais tarde. Então, além das referências à pessoa de Cristo, não há praticamente nenhuma teologia distinta em Tiago. Ele não fala da pessoa de Cristo, mas ele traz todos os ensinamentos do Sermão da Montanha. Tudo bem? Ele é muito influenciado por esse Sermão da Montanha. Por isso acredita-se que ele seja um dos livros mais antigos que foi escrito, talvez paralelamente, bem no finalzinho dos evangelhos, ali já na transição para Atos. Então, tem referências que não é usadas. Por exemplo, Tiago usa a palavra sinagoga
além de igreja, indica uma organização simples de presbíteros e mestres. Você vê isso no capítulo 3:1 e 5:14 de Tiago, tá bom? Tiago não menciona questões envolvidas no Concílio de Jerusalém de Atos 15, que foi em 49 depois de Cristo, tá bom? Então, os estudiosos acreditam que Tiago tenha mais ou menos seja então esse livro mais antigo, tá bom? Agora, voltando, depois dessas informações iniciais, eu gostaria de te chamar a atenção para algumas coisas que Tiago fala a respeito de você vencer as tentações, para que você tenha fé, para que você persevere, para que você vença a dúvida. Existem momentos da nossa vida, irmãos queridos, que a dúvida bate na porta. Existem momentos muito difíceis e que nós não sabemos para que lado ir. Nesses momentos, nós precisamos entender que a direção divina faz a total diferença nas nossas vidas. Nos dias que estamos vivendo hoje, nós somos totalmente atacados, seja por mídia, seja por cultura, uma pressão enorme, uma pressão muito grande para que a iniquidade venha se manifestar em todos os aspectos. Vivemos uma sociedade totalmente perdida, distante de valores morais, valores éticos. A cada dia que passa, nós estamos vendo o ser humano indo para o cumprimento das Sagradas Escrituras. Tiago, nesse momento, entra como uma luz para nós, onde ele nos mostra um caminho em que podemos vencer as adversidades por intermédio da fé. Você precisa alimentar a fé. Você precisa crer, você precisa acreditar que Deus está ouvindo a sua oração. E se você já não tem forças nenhuma, nessa manhã eu quero te dizer que você possa buscar forças em Deus, que essa palavra possa aquecer seu coração, você possa se voltar para Deus e aquilo que você já havia desistido de buscar a Deus, desistido de perseverar, desistido de ler a palavra, desistido de algo seja aquecido no seu coração para que você volte, perseverando, buscar a Deus, aumentando o seu nível de fé, para que você veja todas as promessas que Deus tem para você. Então, quando a gente olha no verso de número 2, Tiago já começa assim, ó: meus irmãos, tem de grande gozo quando cairdes em várias tentações. Você pode falar, meu Deus, aonde esse cara está com a cabeça? Como assim ter alegria quando cair em várias tentações? O que ele está falando, na verdade, é o seguinte: sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. O que ele quer dizer aqui? Não é ter alegria porque você está sendo tentado, é alegria em você vencer a tentação através da fé. E a fé vai produzir a paciência. Então, uma coisa está totalmente conectada com a outra. Por isso, nessa manhã, eu queria te incentivar. Quer vencer a dúvida? Busque mais a Deus. Aumente seu nível de fé. Isso vai fazer você vencer as tentações. E eu vou te falar daqui a pouco a diferença de tentação e pecado, ok? E vai fazer você possuir a paciência. Agora, olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Lá no versículo 4, espero que você esteja acompanhando comigo, grifando. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Qual é a obra perfeita da paciência, meus irmãos? É a mansidão que você adquire. Você adquire mansidão e você se torna perfeito e completo. Olha que coisa linda. Sem faltar em coisa alguma. Uau, que coisa abençoada. Então, quando você aumenta seu nível de fé, você começa a vencer as tentações, você começa a entrar num nível de intimidade com Deus, em que você começa a experimentar uma transformação da sua vida. Você pode chegar e falar assim: pastor, mas eu já sou crente há muitos anos, eu já estou buscando a Deus há muitos anos, já está tudo bem. Não está tudo bem. Para você vencer aquilo que está diante de nós, você precisa aumentar o nível da tua fé, você precisa aumentar o nível da tua busca,
Você precisa aumentar o nível da tua oração, da tua consagração. Você precisa aumentar o nível da tua busca com Deus, porque aqueles que vão perseverar, que vão receber a coroa da vida, são aqueles que estão dispostos a pagar um preço em oração. Por quê, meus irmãos? Porque aquele que vai vencer é aquele que perseverar. Nunca uma geração foi tão indecisa. Nunca uma geração foi tão dispersa. Nunca uma geração foi tão inconstante. Mas essa manhã eu quero te incentivar. Busque a Deus para gerar perseverança em você, constância em tudo aquilo que você fizer. Porque se você perseverar, aumentar o teu nível de fé, todas as tentações que chegarem até você serão quebradas pelo poder do nome de Jesus. Amém? Então continua acompanhando comigo aqui, ó. A dúvida, ela é um inibidor, um cancelador das promessas de Deus na sua vida. Por isso você tem que, conforme está escrito aqui, ó, né? No verso de número 5, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lança o rosto a ser-lhe dado e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé. Você tem que pedir crendo que Deus vai te entregar. Você tem que pedir paciência, frutos do Espírito, transformação no teu dia a dia. Não estou falando de coisas materiais, não, gente. Estou falando de uma vida que agrada a Deus. Estou falando de uma vida em que você está se aproximando de Deus. E nós, quem é que vai vencer? Aqueles que estiverem em um nível espiritual elevado. A dúvida só derruba quem não está orando, quem não está jejuando, quem não está consagrando. Se você está sendo derrotado por pensamentos de derrota que geram dúvida, por pensamentos que estão gerando uma inatividade espiritual na tua vida, que estão gerando algo infrutífero, as coisas não estão fluindo, o que está acontecendo? Você não está aumentando o seu nível de fé. Mas peça sem duvidar. Porque se você duvidar, se existir dúvida no teu coração de que Deus vai cumprir a promessa que Ele tem para você, as promessas que Ele tem para você, você está permitindo com que os efeitos da dúvida venham a cancelar as promessas que Deus tem para você. Porque a dúvida, olha que ele continua falando aqui, ó, é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma parte para a outra. Né? Então uma pergunta que eu queria fazer para você. A onda consegue segurar o vento? A onda consegue resistir ao vento? Se o vento vem, obviamente, ele vai gerar um movimento nas águas. A onda do mar, ela é um misto de o movimento que existe da maré, mas também existe uma força em que o vento sopra e as ondas são feitas, e à medida que vai chegando na praia, é aquela maravilha. Você vai para a praia e você vê as ondas, é a coisa mais linda do mundo, né? Agora, a onda não consegue segurar o vento. A mesma coisa é a pessoa que não consegue segurar a dúvida. A pessoa que duvida, quando a incredulidade vem, ela não consegue ter constância. Não consegue se firmar em nada. Não consegue resistir e duvida de tudo e de todas as possibilidades. Se algo dá errado de primeira, ela logo desiste do projeto e busca outra coisa totalmente diferente. Ela não tem constância, ela não consegue perseverar. Agora olha que coisa interessante o que está escrito no verso de número 7. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Se você tem dúvidas de que Deus vai te guardar no meio dessa pandemia, não espere receber outra coisa diferente. Agora, se você crer que 10.000 cairão ao teu lado, que 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não será atingido nem a tua casa, você não será atingido nem a tua casa. A mortandade que assola ao meio-dia, a praga
não vai chegar até você, porque você está protegido pelas asas de Deus. Creia nessa palavra hoje pela manhã, porque Deus tem uma obra a completar na sua vida. Você vai viver, você vai passar por esse momento, você tem que buscar o direcionamento que Deus tem para a tua vida através da palavra de Deus. Amém? Então, meu irmão, quando a gente olha para essa pessoa que duvida, ela, na verdade, ela não aprendeu a perseverar na vida. Repita assim comigo. Existe uma bênção na perseverança. Mais uma vez, existe uma bênção na perseverança. Então, por que a pessoa se torna inconstante? Porque ela, no fundo, não acredita que nada vai dar certo. Que Deus não vai fazer. Então, ele desiste facilmente e, com isso, ele abandona um projeto que Deus tinha para ele, inicialmente falando. Né? Então, você precisa aprender a perseverar. Não é ser teimoso, tá? Não é ser teimoso. Teimoso é a pessoa que está fazendo tudo errado e acha que vai dar certo. Não é isso. O perseverante, ele corrige rotas. Ele sabe ele olha e vê que se algo não está dando certo, ele precisa buscar a Deus. Ele precisa perseverar. Ele precisa aumentar o nível de fé. Ele precisa estar sensível para ouvir a voz de Deus. Deus pode falar não para o perseverante, ele vai entender. Vou corrigir a rota. Então, o que o senhor quer? Qual o plano que o senhor tem? O que o senhor deseja? Para onde eu devo ir? E ele persevera buscando a Deus para saber o direcionamento. O teimoso é assim, ó. Eu quero esse caminho. Se Deus não me der, eu vou abandonar. Não vai conseguir nada. Não espere tal homem que consiga coisa alguma. É o que está escrito. A palavra, né? Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Não vai receber nada. Então tem muita gente que não recebe nada porque está sendo teimoso. E você precisa ser perseverante. Não é ser teimoso em traçar um caminho. É ser perseverante em saber qual é o caminho que Deus tem para você. Tem uma diferença muito grande. Uma coisa é você fazer planos. Outra coisa é ter a bênção de Deus para os planos que você está fazendo. Então, nos dias de hoje, discernimento é a palavra-chave em que você vai ter que buscar constantemente se alimentar da palavra de Deus, se alimentar daquilo que Deus tem para você. Por quê, meus irmãos? Nunca antes essa geração foi tão atacada na mente. A tentação começa aqui. Satanás envia os dados, Satanás envia as setas. Se você não tiver o discernimento, você cai no barulho, você cai nas ciladas do inimigo, você peca, você estraga todo um projeto de Deus e aí depois você não sabe por que não colhe coisa boa. Agora, se você tiver discernimento, e olha, tem coisa que vem disfarçado de vitória. Tem coisa que vem disfarçado de bênção. Se você não tiver discernimento para sentir, para ter a sensibilidade que Deus quer para a tua história, para a tua vida, você cai no conto do vigário e já era. Mas era uma sociedade, era tão abençoado e ia ganhar muito dinheiro. Tudo bem, o cara não é crente, mas é quase de Deus. Esse quase de Deus arrebenta você. Eu vou noivar, vou casar, mas ele é quase de Deus, ela é quase de Deus. Aí depois a coisa não dá certo e aí a gente vê os inúmeros casos. Não estou falando, tem gente que tem vitória nisso, mas pagou um preço muito alto. Não estou aqui para julgar ninguém, para condenar, pelo amor de Deus. Só estou dando alguns exemplos, né, de gabinete pastoral que a gente já atendeu, né, várias vezes. Então, o que eu quero te incentivar é você perseverar em entender qual é a direção que Deus tem para a tua vida, para que você atravesse esse mar de dúvida, esse mar de indecisão, firme na visão que Deus tem para você. O que é que Deus tem para você? Qual o propósito que Ele tem para você? Quais os projetos que Ele tem para você? Qual é o chamado? Para que Ele te chamou? Tudo isso influencia na tomada de decisão que você está prestes a fazer, tá bom? Então cultive a perseverança. A perseverança, ela vai te levar a se apoiar na palavra de Deus para a tua vida, porque você precisa do norte. Sem a palavra, não adianta ter perseverança, porque você vai perseverar no caminho errado, ou você vai ser teimoso
em fazer algo que Deus não te chamou para fazer. Tá? Porque não sou eu ou você que vai fazer com que grandes coisas aconteçam. É o poder de Deus. É a obediência em cumprir princípios que Deus tem para nós. Tá bom? Mas para isso você precisa manter o curso. Para isso, você precisa buscar a direção correta de Deus para a sua vida, para o seu emprego, para a sua casa, para a sua empresa. Então você precisa continuar firme, como eu disse agora há pouco, na direção que Deus te deu. Continuar firme na palavra que Deus já entregou ao seu coração. E se você não sabe que palavra é essa manhã ainda dá tempo de você começar a buscar nas Sagradas Escrituras o que Deus tem para a sua história e para a sua vida. Tá bom? Então você precisa investir tempo em oração, investir tempo em jejum, consagração, tá bom? Porque hoje vivemos o sistema fast food, aonde se Deus não responder rápido, não serve. Se Deus não fizer, se Deus não me servir, não serve. Eu vou buscar aquilo que me serve, aquilo que vai satisfazer as minhas vontades. E não é isso. Não é assim que funciona. Moisés, gente, teve que esperar 80 anos sendo tratado, corrigido, ajustado para tirar o povo para tirar o povo do Egito e levar até a terra prometida. Parou para imaginar? José do Egito, 33 anos, só com 33, dos 16, 17 até os 33, foi perseguição, fome, cadeia. Prosperou em tudo porque Deus era com ele. Era um homem que buscava a presença de Deus, era um homem que buscava o discernimento de Deus, era um homem que estava sendo preparado para tempos difíceis que viriam pelo Egito. E quando Deus deu o sonho para Faraó, quem interpretou o sonho foi ele, porque ele era um homem que tinha intimidade com Deus, sabia das coisas espirituais, por isso foi promovido ao segundo lugar depois de Faraó, não porque ele tinha uma inteligência aguçada, mas porque ele era um homem de oração, cheio do Espírito de Deus. E eu quero declarar que quando você estiver nesse nível de busca, de intensidade, Deus vai fazer grandes coisas na tua história, na tua vida. Se você recebe, diga glória a Deus. Agora, qual é o remédio para acabarmos de vez com essa mentalidade em nossas vidas? A gente vai encerrar nossa aula agora, daqui a pouco, né? E a gente vai dar continuidade a esse assunto na segunda aula, ok? Precisamos aprender a obedecer a palavra e a sermos firmes, constantes, mesmo quando tudo parece estar acontecendo, dando tudo errado à nossa volta. Meu amado, meu irmão, minha querida irmã, nós estamos vivendo um mundo que está de ponta cabeça. Se você olhar para a política, está uma guerra. Se você olhar para as nações, está uma guerra. É guerra, é perseguição. E tudo isso está apontando para o princípio das dores. Jesus está voltando, o arrebatamento está próximo, e eu quero desafiar você a não permitir com que a dúvida entre no teu coração. Tome hoje uma decisão. Eu vou orar mais. Eu vou buscar mais a presença de Deus. Eu não vou permitir com que as tentações me derrubem. Eu vou vencer o pecado. Pecado é quando você cede à tentação. Tentação você resiste como? No nome do Senhor Jesus. Vem uma tentação, eu te rejeito em nome de Jesus. Eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Jesus foi tentado no deserto por Satanás e não pecou. Ele rejeitou, ele repreendeu, ele devolveu as afrontas, as tentações do diabo com a palavra. Você precisa aprender a obedecer a palavra e ser firme nos princípios que Deus estabeleça. Não negocie sua fé. Não negocie seu chamado. Não negocie aquilo que Deus tem para sua família. Não negocie nada, absolutamente nada daquilo que Deus tem para tua casa, para tua vida, para tua história. Permaneça firme na promessa, seja constante, mesmo que o mundo esteja de ponta cabeça. Deus tem uma porta aberta para você se você permanecer firme, fiel àquilo que Ele tem para a tua história e para a tua vida. Amém? Então eu quero te desafiar hoje. Busque Deus em oração. Busque o Senhor. Você vai ver coisas lindas e tremendas que Ele vai fazer na tua história e na tua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus te prospere. Que Deus te guarde. Que Deus te ilumine. Que Deus te dê vitória. Que Deus possa derramar sobre você
uma porção dobrada, que a tua fé seja aumentada e que você possa ter uma semana de muita vitória. Um forte abraço, até a próxima aula. Fique com Deus. Tchau, tchau.